Chegamos ao final da série Respostas de Deus às orações que nós fazemos. E no programa de hoje nós vamos entender quais são os tipos de orações não atendidas por Deus. Quais seriam os problemas que elas apresentam? Por que elas não podem ser respondidas pelo alto? Será que você tem feito este tipo de oração? Quer saber mais sobre esse tema? Então não saia daí, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Olá para você, muito obrigado pelo seu carinho da audiência, a sua companhia. Você que já faz aqui do programa Está Escrito, o seu momento de encontro com Deus através da palavra do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos aqui já prontos, preparados para entrarmos no último tema da série Respostas de Deus às orações que nós fazemos. E hoje, olha, o tema é bastante provocativo, orações inconsistentes, incoerentes, contraditórias. Por que Deus não atende do jeito que a gente espera algumas orações? Bom, o assunto da oração, ele é sempre complexo, porque nós não temos como definir que tipo de oração especificamente Deus vai atender do jeito que você quer ou não. Mas se você quer aprender mais sobre a oração, deixa eu recomendar aqui para você esse que é talvez o melhor guia de estudos para você compreender como Deus te ouve. É a revista Esperança Deus Me Ouve. Nessa revista, você vai entender como Deus responde às nossas orações. Como Ele faz com que aquilo que você pede chegue ao seu trono e volte até você em forma de bênçãos. Você quer saber mais sobre esse tema? Então faça o seguinte, liga agora mesmo para o telefone 0, operadora 12, 21 27 31 21. Se você ficou na dúvida aí, só fazer uma foto, está aparecendo aqui no GC o número do telefone para você ligar agora mesmo e pedir aqui na Central de Atendimentos da Escola Bíblica a sua revista Deus Me Ouve. Olha, é um presente meu, de toda a nossa produção aqui, para você não vai pagar nada por isso, tá bom? E se você preferir, você também pode usar o WhatsApp, tá aparecendo aqui do lado, ó, é o número 12 982 44 44 49. Manda aí a sua mensagem dizendo eu quero a revista Deus Me Ouve, que o pastor Robson no programa Está Escrito me disse que eu ia receber. E nós vamos enviar para o melhor endereço que você apontar. Falando na revista, chegou o momento do quadro Responde aí, pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, estamos de volta aqui com a pergunta de hoje. A Mari vai colocar na tela. A pergunta é: existe algum tipo de oração ou pedido que Deus mais gosta de atender? Pergunta muito interessante. Eu quero lhe dizer que esta é a pergunta de todas as perguntas quando o assunto é a oração. Porque o pedido que Deus mais gosta de atender é aquele em que nós buscamos o seu maior presente, a sua maior promessa. E qual é o maior presente, a maior promessa que Deus fez para você e para mim? É conceder o Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que respondeu com clareza a respeito disso aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, o verso 13. Ele disse assim, ó, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Veja, Cristo, ele ensina que entre todos os nossos pedidos, há um que toca especialmente o coração do Pai. É quando a gente pede pelo dom do Espírito Santo. Deus, ele não apenas se compraz, se alegra em responder esta oração, mas ele está intensamente desejoso de derramar
o seu Espírito sobre todos aqueles que sinceramente o estejam buscando. E a razão para isso, ela é muito profunda. É o Espírito Santo quem nos transformará e nos conduzirá a tudo o que realmente precisamos para a gente viver em comunhão com Deus. Sobre esse assunto, eu queria te dizer que existem pelo menos 3 coisas que nós precisamos definir sobre a necessidade que nós temos do Espírito Santo. Que 3 coisas são essas? A gente precisa entender a plenitude do Espírito, o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Então, de maneira bem breve, eu quero explicar cada um destes pontos, começando com a plenitude do Espírito. O que seria isso? Então, quando acontece a nossa conversão, ou um novo nascimento, o Espírito Santo agora ele passa a habitar dentro do nosso coração ou do nosso interior e, de acordo com Paulo, nós passamos a ser morada, ou seja, a habitação do Espírito. E isso está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 16. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 3,16. Nós somos santuários da habitação do Espírito Santo. Agora, a partir desse momento, nós temos então a necessidade de termos uma experiência que seja contínua, que seja crescente, em submissão total à influência, à direção do Espírito Santo dentro da nossa vida. E isso não é uma medida do quanto nós temos do Espírito, mas pelo contrário, é sim o quanto Ele tem de nós. E é por isso que Paulo, falando sobre esta questão, ele nos exorta o seguinte, enchei-vos do Espírito. Isso está lá em Efésios 5, o verso 18. Então, isso daqui deve acontecer diariamente, ou seja, nós precisamos pedir o batismo diário do Espírito Santo, porque nós somos como que se fosse um vaso furado. E esse vaso precisa ser constantemente preenchido. Agora, o segundo ponto tem a ver com o fruto do Espírito, que é a manifestação visível do caráter de Cristo na vida do crente, que agora mantém uma comunhão com o Espírito. E Paulo, ele vai nos ensinar isso aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e o verso 23, que os aspectos do fruto do Espírito são compreendidos através de 9 características. Que características são essas? Gálatas 5, 22 e 23 diz que o fruto é compreendido através do amor, da alegria, da paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, estas qualidades, elas não são dons separados. Elas funcionam como se fosse um todo, harmonioso, que cresce na vida daquele que permanece no Espírito. E o terceiro ponto, ele vai estar relacionado à manifestação dos dons do Espírito, que são capacitações específicas dadas pelo Espírito para os crentes, ou seja, para a igreja, para que eles então desenvolvam o seu serviço, edificando desta maneira a igreja, o corpo de Cristo. E esses dons, eles são variados. No Novo Testamento, você pode encontrar aproximadamente 20 diferentes tipos de dons que são mencionados em listas, basicamente em 3 capítulos da Bíblia. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios capítulo 4. Então, essas listas, elas não são exaustivas, elas são exemplares, porque o foco aqui não é limitar a ação do Espírito, mas mostrar que ele trabalha através de diversas, ou seja, uma diversidade de formas de atuação dentro do corpo da igreja. Ellen White, quando fala sobre isso, ela escreveu uma coisa bastante interessante, eu quero compartilhar aqui com você. Ela disse assim, o Espírito Santo, quando buscado de todo o coração, nunca é recusado àqueles que o desejam mais do que todas as outras coisas. É o céu iniciado na terra, ela diz. Então, portanto, quando nós dobramos os nossos joelhos e nós pedimos a Deus pelo Espírito Santo, nós estamos fazendo o pedido
que mais alegra, que mais mobiliza o coração de Deus. Lá em Romanos 8, 26, Paulo vai nos lembrar que é o Espírito Santo quem nos ajuda em meio às nossas fraquezas e ele intercede por nós conforme a vontade de Deus. Então o Espírito Santo é a bênção mais importante do céu. Pedindo por ele, você está pedindo por tudo. Que a sua busca, ela seja, no seu momento de oração, pelo Espírito Santo, sabendo que recebê-lo é o início da resposta para todas as demais necessidades e anseios que nós temos aqui dentro do nosso coração. E se você quer continuar estudando mais sobre esses e outros assuntos relacionados à oração, deixa eu te mostrar aqui essa revista Deus Me Ouve. Peça agora mesmo, está aparecendo aqui o telefone, o número do WhatsApp está aparecendo aqui embaixo. Você pode pedir agora mesmo para fortalecer sua conexão com Deus. Em oração você vai aprender coisas importantíssimas. E eu recomendo o estudo do capítulo 7 aqui, que fala exatamente sobre a oração e a vontade de Deus. Essa revista é extraordinária e você tem que pedir agora mesmo, tá bem? Muito bem. Nós vamos agora aqui entrar no tema de hoje. Estamos continuando aqui e terminando o final da nossa série Respostas de Deus às orações que nós fazemos. E no programa de hoje nós vamos aqui entender quais são os tipos de orações não atendidas por Deus. Quais seriam os problemas que essas orações têm? Por que elas não podem ser respondidas pelo alto? Será que você tem feito esse tipo de oração? Você quer saber mais sobre esse tema? Então, olha, não saia daí, porque nós vamos atrás do que a Bíblia fala sobre esse assunto tão importante. De uma maneira muito especial, eu quero hoje aqui falar assim, abrindo meu coração para você que está aí do outro lado da tela. Eu quero falar sobre a nossa realidade, a nossa vida espiritual. Eu quero te convidar aqui para um bate-papo, um coração aberto sobre oração. Que para mim, a oração pode ser uma experiência incoerente, inconsistente e até mesmo contraditória. Mas como assim? Nós seres humanos precisamos encontrar sentido em tudo que a gente faz. Mas nem sempre a gente consegue enxergar sentido na oração. Especialmente quando se trata de você fazer pedidos a Deus. Porque parece que Deus atende orações diferentes de maneiras iguais. Mas como assim? Às vezes alguém está pedindo pela cura de uma pessoa que é muito querida e está enfrentando essa doença há muito tempo. E Deus simplesmente diz não. E essa pessoa acaba morrendo. E ao mesmo tempo uma outra pessoa está pedindo para que ele proteja durante o trajeto de uma viagem. E no meio da viagem acontece um acidente e uma pessoa, ou até mesmo toda a família, acaba morrendo. Veja, orações diferentes, atendidas de formas iguais. E isso parece ser incoerente, inconsistente, contraditório. Só que tem ainda um outro problema. Às vezes, orações iguais, Deus atende de forma diferente. Quer ver só? Vamos imaginar que duas pessoas que estejam passando pelo mesmo problema, o problema do desemprego. Olha, as duas pedem a mesma coisa, mas Deus atende de forma diferente. Para uma, Ele abençoa, a pessoa consegue uma colocação no mercado de trabalho, enquanto que a outra, que pediu a mesma coisa, ainda permanece desempregada. Você consegue entender? A oração, às vezes, pode parecer uma experiência incoerente, inconsistente e até mesmo contraditória. Eu quero, a partir de agora, relembrar com você um caso que parece ilustrar exatamente esta ideia da oração se parecer incoerente, inconsistente ou até mesmo contraditória. Eu queria te convidar a abrir comigo a Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 12, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 4. Diz assim o texto: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, o irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro.
e eram os dias dos pães asmos. E tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Esse caso, analisado rapidamente, ele pode trazer muitas inquietações quanto à maneira que Deus responde às orações. No início do capítulo de Atos 12, nós vemos a igreja enfrentando um período intenso de perseguição. Herodes Agripa, ele manda que seja morto os líderes e alguns perseguidos para agradar a liderança judaica. E isso fez com que essa escalada de violência preocupasse a igreja. E o primeiro que foi atingido foi Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos. Tragicamente, ele foi morto à espada. E Herodes percebeu que essa ação agradou todo o povo e ele decidiu também prender Pedro, planejando apresentá-lo ao público e julgá-lo depois da celebração da Páscoa. Mas na sequência da história, Pedro foi visitado por um anjo do Senhor e foi libertado da prisão de maneira extraordinária. Por que Deus fez coisas diferentes com Tiago e com Pedro? Nós precisamos entender agora a oração e o tema da soberania de Deus. Vamos entender a oração e a vontade de Deus. E analisando esse momento dramático da prisão de Pedro, da morte de Tiago, nós percebemos que existem questões profundas sobre o mistério da soberania de Deus. Por que na soberania do Senhor ele permitiu que Tiago fosse morto enquanto Pedro fosse liberto da prisão? Se a igreja orava pelos seus líderes, qual o papel da oração no desenrolar desses fatos? Como conciliar esses casos contraditórios quanto ao tema da oração? Esses acontecimentos, eles desafiam a nossa compreensão e eles nos convidam a refletir sobre como a vontade de Deus opera em meio ao sofrimento, trazendo esperança, levando-nos à perplexidade diante de seus caminhos, que muitas vezes fogem à lógica humana. Para isso, precisamos entender agora a oração e o controle divino. Veja, a oração não é um mecanismo de controle de Deus. Nesse capítulo, a igreja orou por Pedro. Mas isso não significa que se ela tivesse orado mais forte, ela teria salvado Tiago da morte. Porque Deus, ele é soberano. E o propósito da oração não é torcer assim o braço de Deus, mas é alinhar o nosso coração ao dele. Tiago não foi abandonado por Deus, enquanto Pedro experimentou a libertação. Deus, ele não perdeu o controle quando Tiago morreu daquela maneira terrível. Deus também não perdeu o controle quando Estevão foi apedrejado, enquanto ele estava orando e acabou morrendo também, conforme descreve Atos, capítulo 7. Veja, nem toda oração não atendida significa fracasso espiritual ou falta de fé. Você precisa entender isso. Apesar da nossa ótica humana dizer que isso acabou acontecendo, nós não devemos nos esquecer que Deus trabalha com uma perspectiva ampla, perfeita, poderosa. O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, verso 8 e verso 9, ele diz assim, literalmente: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus age com propósitos diferentes em pessoas diferentes. Tiago completou sua missão e ele foi o primeiro apóstolo a morrer, selando o seu testemunho com o seu próprio sangue. Mas Pedro ainda tinha muito a cumprir. E foi por esta razão que ele foi liberto da prisão de maneira extraordinária, porque Deus usa diferentes meios para cumprir a sua vontade.
às vezes é o livramento, às vezes é o martírio. A oração não deve ser julgada pelos resultados aparentes, mas pela comunhão que ela gera e pela submissão que ela produz. Eu quero agora analisar com você a questão da oração e as respostas surpreendentes. Eu queria voltar com você aqui ao livro de Atos, capítulo 12, o verso 14 e 15. Diz assim: reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Veja, a igreja orava por Pedro, mas duvidou da resposta. Isso mostra que Deus responde até mesmo às orações fracas que foram feitas com pouca fé. A resposta de Deus, ela excede expectativas. Pedro foi libertado, mesmo com os crentes duvidando ou até mesmo sendo surpreendidos, porque Deus responde conforme a sua graça, não conforme o grau da nossa fé. Ele ouve o clamor sincero, mesmo quando nós estamos confusos. Porque a oração, ela é um convite para Deus agir como Ele quiser. Se Deus é soberano e já sabe o que Ele vai fazer, por que eu preciso orar? Porque a oração, ela nos coloca, você e eu, em sintonia com Deus. Jesus sabia que Ele seria crucificado, mas mesmo assim Ele orou no Getsemane: Senhor, passa de mim esse cálice. Nós oramos não para mudar Deus, mas para nós sermos moldados por Ele, mesmo quando Ele diz não. A oração é a forma de dizer para Deus que Ele é bem-vindo na minha vida. Eu estou lhe dando permissão para Ele agir caso Ele queira e como Ele queira. Deus, Ele não invade. Deus respeita você. Ele bate a porta, mas Ele não entra se você não deixar. Há situações bíblicas onde Deus agiu sem a pessoa orar. Por exemplo, no chamado de Jonas, também no chamado de Jeremias, lá dentro do ventre da mãe. Mas esses casos aqui, eles não são a regra, eles são exceções. Quando eu oro, eu estou dizendo para Deus sobre as minhas ansiedades, sobre os meus desejos. Mas eu sei que Deus já sabe tudo. E com essa atitude, eu estou lhe dizendo que o Senhor é bem-vindo para agir da maneira que Ele quiser, mesmo que Ele faça algo que eu não compreenda. Nesse contexto, eu estou me alinhando com os planos e com os propósitos divinos. Então, eu coloco todas as minhas situações diante de Deus e eu descanso. Apenas isso. Porque eu tenho aprendido que oração não é um botão mágico para conseguir o que você quer, mas é um canal para você andar em comunhão com o Deus soberano. Ainda na história de Pedro, a gente pode aprender algumas lições sobre oração coletiva. Aquela oração trouxe unidade em tempos de crise. A oração coletiva da igreja, ela é uma expressão da unidade em tempos de crise. A perseguição estava intensa, Tiago havia sido morto, Pedro estava preso e seria o próximo a morrer. A igreja poderia ter se dispersado, poderia ter se aliado, ou quem sabe até mesmo desistido, mas pelo contrário, ela se uniu em oração. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, diz aqui o texto, Atos 12, verso 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que coisa extraordinária. Isso mostra que a oração é uma forma da comunidade se reunir diante da dor e não fugir dela. A oração une as pessoas como se fossem uma família diante da dor, do sofrimento. Ela não é apenas devocional, ela é relacional. E por ser assim, ela vai promover a perseverança. A palavra grega para contínua, oração contínua, também significa uma oração intensa, fervorosa, sem cessar. Eles não oraram apenas uma vez, mas eles oraram com perseverança,
com insistência. Provavelmente eles oraram por dias até que Pedro foi libertado na última noite antes do julgamento. Muitas vezes nós oramos coletivamente de forma superficial, apressada. A oração que transforma é aquela que persiste. A oração também promove encontros nas casas. Em Atos 12, diz que eles estavam ali orando na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Veja, a oração, ela era a realidade da igreja que estava reunida em uma casa, não num grande santuário. O ambiente era íntimo, mas poderoso. Um pequeno grupo, mas um grande impacto. Não importa a quantidade daqueles que buscam a Deus. Nesse caso, a qualidade conta muito mais. Pequenos grupos de pessoas orando podem experimentar grandes milagres. O Pedro liberto se tornou uma prova viva de que Deus responde às orações. A sua libertação não beneficiou apenas a ele, mas especialmente a igreja, que teve a sua fé fortalecida, e isso gerou um impacto em toda a cidade. Quando nós oramos juntos, Deus age. E o testemunho se multiplica e as pessoas e os lugares são fortemente atingidos. Essa história ensina que não é a oração que produz situações incoerentes, inconsistentes e contraditórias. Porque Deus trabalha até mesmo quando nós pensamos que Ele está distante. Toda oração é respondida pelo Senhor. Hoje, a oração pode ser a porta de mudança, não apenas da sua vida, mas da sua comunidade, da sua cidade, do seu país. No momento certo, entenda uma coisa, Deus agirá em você e através de você. Entenda que hoje você pode experimentar como Pedro o mesmo milagre e se tornar uma bênção como Pedro foi para a igreja. Você entende que as respostas de Deus às orações que nós fazemos, elas não são exclusivistas, mas são inclusivas. Deus atende a sua oração para, através de você, abençoar muitas pessoas. Talvez a sua dor, o seu problema que você apresenta a Deus hoje, é o canal, o meio pelo qual Deus vai te trazer para mais perto dEle, mas especialmente para mais perto do propósito que Ele espera cumprir através da sua vida. Você quer se dedicar a Deus completamente? Então ora comigo agora, para a gente pedir isso ao Senhor. Ó Pai, nós queremos ser instrumentos de bênçãos. Como Pedro foi ao ser libertado daquele cativeiro, que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida, sobre a vida deste amigo, desta amiga. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O nosso programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.